Olá, amigos do esporte, tudo bem? O Sport Rádio TV dessa edição é com o Agnaldo Santos, um dos treinadores mais completos aqui no estado. Ele é mestre em luta olímpica, judô, jiu-jitsu e ele vai falar um pouquinho de como o esporte vem sendo financiado aqui no estado. Quer saber mais? Então fica no vídeo. Agnaldo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Você que é natural de Minas Gerais, morou no Rio, passou por Coxim. Como que foi essa sua trajetória e quando é que você começou a lutar? Bom dia, Lucas. Eu que agradeço pelo convite. Bom dia a quem está nos assistindo. Então, Lucas, é uma história assim, bem comprida, né? A gente não vai ficar contando tudo isso, mas eu sou natural de Minas, né? Minha família toda é de Minas, na verdade, todos nós. E quando isso aqui era só Mato Grosso, meu pai resolveu vir para cá com um tio, com os amigos para conhecer, né? Na época, meu avô tinha fazenda, meu pai mexia com as terras lá do meu avô e vieram para cá conhecer, e meu pai se encantou aqui com Mato Grosso. Mas ele retornou para Minas, e esse retornar para Minas e voltar para cá demorou bastante tempo. Até que quando ele pôs na cabeça dele que nós vamos embora para Mato Grosso. Que nós chegamos aqui já era Mato Grosso do Sul, não era mais Mato Grosso. E aí o nosso destino aqui foi Coxim, quando nós viemos para cá. Eu creio que eu devia ter, sei lá, 8, 9 anos de idade, mais ou menos isso aí. Então nosso destino foi Coxim. E aí lá em Coxim eu comecei a treinar o judô, conheci o judô primeiro. Mas aí até é engraçado, antes de ir para o judô eu ganhei de presente um kimono, um judogi que era de uma amiga da nossa família e um par de luvas de boxe. Falei, poxa, o que eu vou fazer? Eu não sabia que tinha judô, tinha boxe, essas coisas, a gente não tinha esse conhecimento. Aí um amigo da escola falou assim, não, mas tem uma academia de judô, que é do meu tio, a academia era do tio dele. E quando eu fui conhecer a academia, eu cheguei, um dos meus irmãos mais velhos já treinava judô. Só que ele treinava escondido, né? Ele não falava em casa, ele tinha medo da reação do meu pai e da minha mãe. Ele treinava, mas ele pagava a mensalidade dele, mas mesmo assim ele treinava sem falar para ninguém. E quando eu fui conhecer o judô, aí pedi para minha mãe me matricular, aí fomos saber de valor, essas coisas, nós fomos começar no judô. Aí treinei uns 2, 3 meses, lá pro terceiro mês minha mãe falou assim, vamos parar com o judô. Não dá para pagar a mensalidade mais, né? Aí eu falei, então tá bom, né? Vamos parar. E aí continuei só mesmo, colégio, né? Essas coisas. E aí fiquei uma semana sem aparecer na academia. Aí meu amigo perguntou, você não tá indo no judô, né? Meu tio perguntou por que você não tá indo. Eu falei, porque agora não dá. Minha mãe falou que não tem como pagar, tal, tá difícil. Aí ele disse, não, falou com o tio dele pediu pra eu ir na casa dele, né, com a minha mãe. Aí fomos eu e minha mãe, ele conversou, falou assim, não, ele vai treinar na academia, não precisa pagar, eu vou dar a bolsa para ele, só tem que treinar, não pode faltar. Eu falei assim, treina, não falta os treinos, tá? Continua treinando. E aí eu dei seguimento, e essa pessoa sempre nos ajudou muito, assim, então a gente não pagava mensalidade, ainda ele dava as vitaminas pra gente, que era moleque, né, criança, e aí foi seguindo esse caminho lá no judô em Coxim por muito tempo, muito mesmo. E o judô é um esporte que é muito sério, né? Então a gente procura seguir muito aquela tradição japonesa que o judô tem. E aí de pregar muita disciplina, né, de respeito, e a gente tem tudo uma regra, você vai aprendendo isso, até do sair do dojo para tomar água, botar um calçado, não sair com a roupa desarrumada. Isso para mim foi importante no judô. E quando eu fui conhecer outras modalidades, outros esportes, até foi difícil para eu interagir, até por conta dessa questão de disciplina. A gente tinha toda uma regrinha para seguir no judô. Aí você ia num outro esporte totalmente diferente, não tinha aquela cobrança que a gente tinha no judô, né, de respeito, de disciplina. E aí fui seguindo nesse caminho no judô por muito tempo, até eu conhecer outras coisas, né? Eu conheci karatê, conheci capoeira, a gente brincava aqui na academia depois de muito tempo. Teve um professor que dava de karatê, a gente brincava karatê, aí outro deu capoeira, a gente brincava capoeira. Aí alguém falava de boxe, a gente brincava
de boxe, né? Mas na verdade naquele tempo, eu não sou um cara muito velho não, mas naquele tempo as brincadeiras nossas brincava de lutar, a gente brincava no quintal, vamos brincar de luta, o amigo comprava uma revista de Kung Fu, uma revista de Karatê, e que a gente ia fazer aquilo que estava lá na revistinha, aquelas técnicas da revista. Então a gente cresceu dessa forma, cresceu brincando de lutar. E até quando eu cheguei no esporte, no judô, foi assim, a gente já tinha um pontapé inicial no esporte, na luta, que foi brincando, né? Aguinaldo, e você foi iniciado, foi ajudado por essas pessoas aí quando você era atleta, e hoje você é um professor, um dos mais completos que a gente pode dizer assim no estado, sabe, de boxe, luta olímpica, jiu-jitsu, e você tem um projeto social também, que hoje você busca retribuir para outros atletas o que você recebeu lá atrás, né? Fala um pouquinho pra gente desse seu projeto social, o Wrestling para Todos, né? Correto, Lucas. Então, bom, primeiro, quando eu comecei a dar aula, bem novo ainda, como no interior, meu primeiro professor de judô, por exemplo, ele teve que parar de nos dar aula bem antes, né? Então ele tinha os compromissos dele com o trabalho, com a empresa, e ele teve que parar os trabalhos com o judô para nós. Ele nos comunicou, não tem como mais, vocês têm que caminhar sozinho. E aí os mais velhos assumiram essa responsabilidade de não deixar parar ali. Então, 2 dos mais velhos começaram esse caminho do judô, né, de seguir o trabalho do sensei. Aí, um pouco mais para frente, um deles veio embora para cá, que é o meu amigo Jefferson, ele veio para Campo Grande, e lá ficamos só nós. E aí, agora? Começamos a treinar sozinho, então o mais velho na época, aí quando ele veio, o outro mais velho não estava treinando, que era o Rafael, eu fiquei à frente, não de puxar os treinos, isso com 17 anos, eu acho, né? Então, mais um ajudando o outro, tá? Você é responsável pelo treino, mas sempre todo mundo se ajudando. Depois voltou, o Jefferson voltou para a Coxinha, aí assumiu de vez o judô lá na cidade, né? Na região, na verdade. E aí, quando eu vim para Campo Grande, antes eu comecei a dar aula até foi num projeto que ele é da Academia Mifune de Judô, né? A Mifune tem um projeto há mais de 10 anos em parceria com a Associação de Moradores do bairro Maria Aparecida do Oceano. E aí, nessa o Sensei me convidou para dar as aulas do projeto, e eu assumi nas aulas do projeto lá no Pedrociano, né? Com o judô, da criançada. Então, sempre veio, mas ainda antes do Pedrocian, eu comecei a dar aulas de wrestling, um projeto. A princípio era um projeto que era Escola de Luta da Caixa Econômica, né? Que esse projeto era da Confederação Brasileira de Wrestling, e esse era um projeto que seria patrocinado pela Caixa Econômica. No começo foi de graça, né? Até um colega nosso que ele é funcionário público, então tinha um polo específico ali, que era se eu não me engano, vou falar, uma companhia da Polícia Militar, então nós começamos ali com um projeto de wrestling ali, nesse polo da Polícia Militar. Depois acabou não dando certo, aí eu migrei para um outro lugar e acabei ali no Pedrocian juntando ali o judô e a luta olímpica. Então, em um certo horário, eu tinha o judô, né? E aí depois a luta olímpica. E passado esse tempo, eu resolvi daí dar um nome para o projeto, né? Então ainda não tinha um nome para o projeto. Primeiro tinha a Escolinha de Luta da Caixa. Depois a Escolinha de Luta da Caixa, ela parou de minha responsabilidade, né? Então a Escolinha da Caixa não foi mais minha responsabilidade, passou para outra pessoa, né? E aí eu dei continuidade mesmo assim, sem ter o recurso que eu tinha da Caixa Econômica, eu continuei com o projeto da mesma forma, sem ter o recurso. Falei, comecei, então vou continuar. Então já tinha alunos, já tinha começado, já tinha meninos que já tinham viajado para competições nacionais, já tinham medalhado. Eu falei, então não tenho por que eu parar agora. Aí eu fui pensar, né, na minha história lá atrás, se alguém abriu as portas para mim, me estendeu a mão, quis me ajudar, porque eu gostava do esporte, quis me ajudar para eu não parar de praticar o esporte, eu fiz a mesma coisa. Eu falei, bom, vou fazer a mesma coisa também. Os garotos treinam,
muitos não tem como pagar, não tem mesmo. Se você for colocar hoje o valor de uma mensalidade, realmente não tem condições. Tipo, eu tenho lá, da mesma família, 3 meninos, por exemplo. 3. Se o pai for pagar a mensalidade dos 3, não vai conseguir. Pagar a mensalidade dos 3 filhos, então não consegue. E eu dei continuidade a esse projeto. Lógico, depois eu fui dar aula numa academia de um amigo meu, né? Ele abriu uma academia e me convidou para dar aula de wrestling para os atletas dele. Nessa época eu ainda era atleta, estava competindo, tinha acabado de voltar de viagem internacional, tinha feito para competir fora, fazer camp, essas coisas. Aí eu voltei e ele estava começando um trabalho com a academia dele, tinha atletas de MMA. E aí o wrestling, falaram para ele assim, os seus atletas precisam de wrestling, senão você não tem como dar prosseguimento, né, no MMA se você não tiver essa base, esse trabalho. E aí um outro amigo que já é falecido, Eduardo Maiorino, falou para ele, não, tem o Aguinaldo, vamos chamar o Aguinaldo para fazer parte da nossa equipe, né? E na época eu fui, ganhava, né, tinha um salário para poder dar aula, e depois as coisas foram indo, né, e acabou que não deu esse prosseguimento mais, e eu continuei mesmo assim fazendo meu trabalho voluntário com os atletas dele e tocando meu projeto dentro da academia dele, né? Foi até que eu falei, vou dar nome para esse projeto, e criei o projeto de Wrestling para Todos, né? Continuei seguindo um tempo lá na academia dele, até que resolvemos encerrar tudo lá. A academia fechou, né? Não prosseguiu mais trabalhar. Aguinaldo, o legal é que seu projeto dá resultado, né? E Mato Grosso do Sul, no modo geral, dá resultado na luta, né? Os sul-mato-grossenses, os atletas daqui, quando eles saem para outros estados para competir, eles sempre trazem medalha, né? Agora, recentemente, no Campeonato Brasileiro de Cadete de Luta Olímpica, 3 atletas daqui trouxeram medalhas. Anteriormente, no Júnior Feminino, 2 atletas. Por que Mato Grosso do Sul é tão forte nas lutas? Correto, Lucas. O nosso projeto, nós temos vários medalhistas, na verdade, né? E eu gosto de ser chamado de treinador, cara, porque tem uma diferença assim do professor e do treinador. O treinador é aquele cara que cobra muito, embora a gente faça a função de professor, mas também tem a função de treinador. Eu sempre falo para os alunos que chegam lá para fazer aula comigo, falo, olha só, você tem 2 opções, quer praticar o esporte só para aprender, para conhecer como é, aí você vai por esse caminho. Aí os que falam, eu quero ser atleta, eu quero competir, eu quero viajar, então é um outro caminho, um pouquinho mais árduo, um pouquinho mais puxado, né? Mas aqui, o sul-mato-grossense ele é muito competitivo, né? Tem isso já, acho que tem isso no sangue dele, não sei se é essa mistura aqui de outras regiões, mas eles são muito competitivos. Isso é muito legal, né? De ver isso neles, essa garra, essa vontade de vencerem. E eu acho que eu tenho sorte. Eu tenho um grupo de trabalho assim, bem esforçado, de garotos assim, garotos e garotas que são bem dedicados, eles se esforçam no máximo, eles sabem que eu cobro bastante, eu cobro muito deles, porque no alto rendimento tem que ter essa cobrança, não tem como, né? Você for na academia, no treino 2 vezes na semana para poder disputar um campeonato brasileiro, não tem condições, tá? Você não vai ter êxito naquilo. Então, eu cobro muito deles porque é o trabalho. Então, não adianta você trabalhar a semana toda, eles têm que fazer dieta, aí perde peso para ir numa competição e fazer um trabalho mal feito, né? Então, tem essa cobrança muito. E eu tenho essa sorte de ter um grupo assim coeso, os meninos gostam da luta, eles gostam de competir, e isso é importante. Eu creio que é isso que tem dado resultado, esse grupo coeso, de garotos que são esforçados e querem lutar, querem ganhar, e isso faz muita diferença. E o Mato Grosso do Sul, como eu falei, por ter na luta, acho que nas lutas em geral, né, no estado, tem muita gente que pratica. Tem muita gente de fora também, né, em outros estados, às vezes você encontra até
de outros países, gente que treina. Isso acaba fortalecendo muito. E seria ainda muito mais forte se juntassem um dia, né, um clube aqui, outra equipe, para fazer um treino aberto, onde cada um fosse se testar, comparando ao outro, o seu nível de conhecimento, nível técnico, com certeza isso é muito melhor, muito maior. Mas eu atribuo esse desempenho de todos eles realmente a essa garra, essa vontade de vencer e de que o esporte abra ali, né, uma porta para ele, como abriu para muitos aqui em outros esportes, né, que foram trabalhar fora do país, viver daquilo que eles fazem, que eles gostam. E, Aguinaldo, tem apoio do poder público? O governo repassa verba, FUNESP, Fundesporte? Como que é o apoio ou tem dificuldade? Tem que tirar do próprio bolso para viajar, para competir? Lucas, essa é bem uma situação assim difícil, né? A gente sempre espera o apoio do governo. A gente sempre espera um apoio do município através da FUNESP, do governo do estado através da Fundesporte. Como eu tenho uma equipe, né? Eu tenho uma academia, eu tenho um projeto, eu tenho uma equipe. Eu, como academia, levando um ofício na Fundesporte, é muito difícil de eu ser atendido como academia, né? Então, eles vão dar prioridade para atender uma federação, por exemplo, para atender uma associação ou algo desse tipo. Nós já fomos atendidos, sim, outras vezes. Não posso falar para você que não. Já fomos atendidos porque a Fundesporte já nos atendeu, já atendeu a mim, o pedido da minha academia, ao presidente, assim, de última hora, que eu consegui levar uma atleta para o Pan-Americano. Foi de última hora. A FUNESP já me atendeu também de última hora, consegui uma passagem. Não foi suficiente, lógico, mas ajudou. Mas esse ano, por exemplo, até agora, as nossas despesas foram todas tiradas do bolso. Foi uma atleta que teve que correr atrás, foi um pai que teve que comprar uma passagem parcelada no cartão, aí ficamos hospedados na casa de um amigo no Rio, então todo mundo foi se ajudando, eu tirei dinheiro do bolso, o pai tirou, o aluno tirou, um amigo deu uma ajuda, que é muito importante, mas nós tivemos 2 competições importantes esse ano, que nós já participamos, que é o Campeonato Brasileiro de Juniores, eu fui com 2 atletas só, infelizmente, e elas tiraram tudo do bolso delas, tirando que pagar, na verdade estão pagando ainda, a viagem delas. Não conseguimos nenhum apoio, se você for botar assim, Fundesporte, igual eu falei para você, como academia, eu até enviei um ofício, mas como academia é difícil de ser atendido, Então, nós vamos dar prioridade para atender uma federação. Depois tivemos o Campeonato Brasileiro de Cadete. Nós tínhamos um grupo de mais ou menos 5, 6 atletas. Conseguimos levar só 3. Então, a gente teve que se reunir, fez pastelada, vendeu rifa, vendeu salgadinho. Fizeram a correria deles para conseguirem ir. Também foi de última hora, foi um sacrifício danado, comprar passagem, foi de ônibus. Depende de muita coisa. Então, essas primeiras competições, nós não tivemos um apoio. Eu tenho que colocar isso, que infelizmente não houve esse apoio, embora nós tenhamos pedido, esse apoio não veio, igual eu te falei, é difícil atender uma academia, um clube, prioriza mais atender uma federação. E aí nós ficamos à mercê disso, de depender da federação pedir, nós acabamos pedindo, ficamos esperando um apoio, esse apoio não saiu, e de última hora, o campeonato era importante para os garotos, é o último ano deles, dessa faixa etária de idade, então é importante eles competirem. E como não houve apoio, demos um jeito de ir assim mesmo sem apoio. E como é que a federação está organizada aqui? Ela sustenta o esporte, ela ajuda vocês, a federação está documentos em dia, como é que está a situação da federação de lutas associadas de Mato Grosso do Sul? Nós temos a federação, eu gostaria de falar diferente, gostaria de falar que a federação está certinha, que a federação é uma das melhores que tem aqui no esporte, mas infelizmente isso não é o que acontece, Infelizmente. A gente já foi buscar os meios, Aí eu peguei o estatuto, peguei tudo para verificar como funciona isso, se está tudo certo, mas a gente não, infelizmente não estamos, A federação não está correta, Ela não consegue atender os atletas, ela não consegue fomentar a luta como deveria, porque a federação tem o mesmo presidente há 14 anos e isso já foge aos parâmetros legais hoje, E o presidente, até mesmo o Estatuto da Confederação Brasileira, a federação já não atende hoje.
que o presidente de federação, hoje, pelas novas regras estatutárias, ele pode ficar só 4 anos no mandato. Então, de 4 em 4 anos tem que ter eleição. Mas, no caso da Federação de Lutas Associadas, de wrestling, por exemplo, o presidente já está há 14 anos. Então, só houve uma primeira eleição. Segundo eles cumprem o estatuto. No estatuto está escrito que o primeiro presidente tem direito a ficar 14 anos. 15, na verdade. 15 anos ou 4 mandatos. Mas, mesmo assim, isso não se aplica mais hoje, a regra. E já por ter essa regra, ela já não consegue ter direito a recurso público, por exemplo, fazer um projeto pedindo um recurso público lá para o governo do estado, para o governo federal, e outras atribuições, que também não tem uma ata registrada de uma eleição, não tem uma ata registrada de um gasto. Hoje ela está numa situação mais difícil, está com uma CNPJ inapta para a Receita Federal, isso também te impede de conseguir recurso. Então, o que resta para a federação é fazer um ofício. Um ofício e protocolo na Fundesporte, um ofício solicitando uma ajuda com o transporte, passagem aérea ou terrestre, faz a mesma coisa na Funesp, mas com certeza não deve fazer, faz o governo do estado. O governo vai atender dentro das suas possibilidades. Então, fala assim, olha, eu tenho disponibilidade de passagem, eu não tenho. Aí não atende. Aí a federação fica de mãos atadas para fazer, procurar, na verdade, outros meios para ajudar os atletas. No caso de montar um projeto, você tem que com antecedência um calendário, pelo menos com 2, 3 meses, conseguir montar um projeto. Ou até mesmo de ir atrás. A federação pode ir fazer uma cotação, orçamento de uma van, de um transporte para os atletas, juntar um grupo de atletas para poder levar. E isso, infelizmente, não acontece. E aí chateia muito a gente, porque quando você cobra da federação, eles se retraem, e eles falam que você fica batendo, na federação. Mas é o papel da gente. O meu papel de treinador é fazer isso. Eu tenho que cobrar da federação, porque eles têm que atender os atletas, não só os meus. Os outros também, se tiverem em outros lugares treinando. A federação existe para cuidar dos direitos dos atletas, não para ficar reclamando quando é cobrada, não, que está tudo certo, que nós ajudamos. Não ajuda. Se você perguntar para os atletas se eles foram ajudados pela federação, não foi. Essa ajuda, de repente, é essa, de fazer um ofício, mandou. Essa foi a ajuda. Mas isso aí é dever da federação. O atleta paga, eles pagam anuidade. E pior que os atletas pagam anuidade. Eles não vão de graça. Para eles poderem participar do campeonato nacional, eles têm que pagar a anuidade deles para a federação. Tem que estar quente com a federação. Porque quem pode fazer a inscrição do atleta no Campeonato Brasileiro é a federação. Então, se ele não paga a anuidade, a federação não faz. Então, ele paga. Então, a federação acha que isso que eles estão fazendo é muito, Essa é a ajuda deles, fazer um ofício, fazer uma inscrição, mas acho que esse é o dever da federação em relação ao atleta. Aguinaldo, eu te agradeço. Eu gostaria de ficar aqui o dia inteiro conversando com você sobre esporte e parabenizo o seu trabalho aí em prol dos atletas da luta em Mato Grosso do Sul. Lucas, eu que agradeço pelo convite, muito obrigado. E nós vamos seguir, fortes na luta. Mesmo com apoio, sem apoio, nós vamos seguir com o nosso trabalho, com o nosso sonho de fazer um campeão. Ano passado conseguimos mandar uma menina para o Mundial, esse ano é o nosso sonho de mandar mais um garoto para o Mundial, e não só mandar para lutar Mundial, mas ganhar uma medalha no Mundial, no Pan-Americano, e a gente consegue trabalhando. Esse é o nosso sonho e trabalhando também pelo sonho dos outros garotos. Bom, amigos, eu fico por aqui. Estive hoje com o Aguinaldo Santos, a gente falou um pouquinho de luta olímpica, judô, jiu-jitsu e das lutas de modo geral aqui em Mato Grosso do Sul. Muito obrigado e até a próxima.